Obrigado, prefeito. Próxima pergunta, Benê Barbosa. A restrição para a compra de armas e munições nos Estados Unidos poderia diminuir os assassinatos em massa que acompanhamos na mídia? Bom, primeiramente, esqueçam 99% de tudo que vocês leram sobre restrições à venda ou compra de armas nos Estados Unidos. Isso simplesmente não vai acontecer, né? Você pode ter, eventualmente, num estado ou outro, numa cidade ou outra, alguma restrição um pouco maior. Mas lá já houve uma restrição, que se chamou a Lei Brad, que era a restrição exatamente que está sendo proposta hoje, que é a questão dos fuzis semelhantes aos fuzis de assalto e o número de munições nos carregadores. E essa lei foi medida por 10 anos. Após 10 anos, se verificou, e quem verificou foi o FBI, que a lei não trouxe qualquer impacto na redução desse tipo de ocorrência. Portanto, era uma lei inútil e não precisava continuar vigorando. Isso é uma inteligência da legislação americana muito interessante, né? Coisa que não acontece no Brasil, né? Uma vez aprovada uma lei, para aquele que aprovou aquela lei, né, fazer um exame de consciência e dizer, olha, realmente fiz uma enorme besteira, aprovei uma lei que não funciona, que piorou a situação do que já era ruim, então precisamos voltar atrás. Não, aqui no Brasil, infelizmente, os nossos legisladores acabam firmando de não, fui eu que aprovei, então vai ficar até o final e vai continuar valendo e não vai ser revista. A questão dos famosos massacres nos Estados Unidos, a gente tem que levar em conta que quando isso acontece, primeiro há uma massificação através da mídia nesse tipo de ocorrência, fazendo parecer de que ocorre muito mais vezes ou com mais intensidade do que na realidade ocorre. Nesse último massacre ocorrido nos Estados Unidos, eu acabei escrevendo até um artigo que o título era, né, o sangue na ponta de uma faca é menos vermelho. Porque esse tipo de ataque é extremamente recorrente e mais recorrente na China. Só que lá, como a restrição governamental, por ser um país comunista, as armas de fogo é gigantesca, eles utilizam facões, machados e facas. Só em 2010, mais de 160 crianças e adultos foram esfaqueados em escolas da China. Isso acontece muitas vezes. Lembrando ainda que muitas vezes essa notícia sequer vai à mídia, porque o governo chinês agora está reprimindo numa tentativa de não criar o que se convencionou chamar de copiadores. Alguém que vê aquela notícia e fala, eu vou chamar atenção também e eu vou fazer igual. Então não é a restrição à arma de fogo, até porque os últimos ataques às pessoas, os psicopatas loucos, malucos, não tinham comprado legalmente essas armas. Eles conseguiram através de outra forma. Nós tivemos aqui, no Brasil aqui já, né, o único caso até hoje, mas já houve o caso, que foi lá no Rio de Janeiro, né, que também era uma pessoa completamente psicótica, né, um maluco, e como disse o primeiro-ministro Cameron, após um massacre parecido na Inglaterra, e ele afirmou, não é possível legislar sobre a loucura. Ou seja, quando alguém se determina, se disponibiliza a fazer um ataque desse, ele vai utilizar arma, ele vai utilizar gás, ele vai utilizar veneno, ele vai utilizar gasolina, ou seja, ele vai utilizar o que ele tiver às mãos e dificilmente ele vai ser impedido. Obrigado. A última pergunta ao Benê Barbosa. Na sua palestra, o senhor defendeu a liberdade da compra de armas pela população. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre a privatização da segurança pública, ou, no mínimo, a quebra do monopólio da segurança pública pelo Estado. Isso é um assunto também muito pouco discutido, né? Hoje você tem empresas que, obviamente, faturam milhões, né, com a insegurança pública, né, vendendo câmeras de segurança, vendendo sistemas de alarme, né, vendendo todo tipo de parafernália eletrônica, numa possível tentativa de se combater um pouco o crime ou de proteger um pouco mais o cidadão. Eu acredito que uma parceria é muito possível, mas muito mais no foco, por exemplo, da questão da construção
de complexos presidiários, né? Hoje, só para vocês terem uma ideia, são 350 mil mandatos de prisão não cumpridos no Brasil, ou seja, 350 mil criminosos, condenados, que deveriam estar presos e não estão. E não é só porque a polícia não tem capacidade de prendê-los, é porque não há lugar aonde colocá-los, né? Hoje, como foi muito bem dito aqui, as prisões viraram depósitos, né? Um sistema onde, mesmo aquele que teria a chance de uma ressocialização, hoje essa chance é praticamente nula, né? Embora eu não tenha nem um pouco essa visão humanista de que o preso é um excluído social e que não teve chance na vida e que não teve oportunidade, né? O crime, como qualquer outra atitude humana, né, é algo consciente, é uma escolha, né? Qualquer um aqui é capaz de determinar o que é certo, o que é errado, né, e fazer o certo e o errado. Se ele optou por fazer o errado, obrigado. Se ele optou por fazer o errado, ele deve pagar duramente, e eu acredito, sinceramente, como eu disse, não tem essa visão humanista da cadeia. Cadeia não é escola, cadeia não serve só para ressocializar. Cadeia tem sim o fundamento da punição pelo crime cometido, né? E isso está sendo esquecido também no Brasil, o que gera, mais uma vez, como eu disse, uma enorme impunidade e a perda do medo que o criminoso tem hoje de ser punido pelos seus crimes. Obrigado, Benê. Com isso, eu agradeço a presença de todos, especialmente dos painelistas e convidados, e encerro esse primeiro painel do segundo dia do Fórum da Liberdade.